estamos aqui para comentar a prova e finalizar com chave de ouro a nossa cobertura do vestibular 2016 da Facid. Então aqui, inicialmente, vou apresentar a disposição para vocês do que foi a prova da Facid. Então a prova da Facid nós tivemos a fisicoquímica predominando, com 7 questões de fisicoquímica e apenas 3 questões de química orgânica. Então, a ausência da química geral nessa prova a gente já verifica em relação à prova ao certame anterior. E no certame anterior nós tivemos uma predominância de questões de química geral. Agora a prova ela mudou um pouquinho, viemos com uma predominância de questões de fisicoquímica e apenas 3 questões de química orgânica. Então vamos à primeira questão. Durante o nosso comentário eu vou estar falando do enunciado da questão, logo depois a pergunta que se refere à questão, e para a gente definir depois a resolução da questão, como é que foi o gabarito. A prova a qual eu estava presente com ela, que eu fiz lá na Facid, foi a prova tipo 4, que eu vou estar comentando com vocês. Então a primeira questão diz assim, o enunciado, o metabolismo do alimento é fonte comum de energia livre, indispensável para o trabalho de manutenção dos sistemas biológicos. Aí ele dá uma equação. Ele dá a equação, pega a fórmula mínima da glicose, reagindo com o oxigênio, produzindo dióxido de carbono mais água e liberando uma quantidade de energia de 478 kJ. E ele continua e pergunta, quantos gramas de glicose deverão ser queimados para a obtenção da energia metabólica basal diária de 1.800 kJ? E ele dá lá no finalzinho que 1 caloria é 4,18 joules. Então eu posso afirmar que 1 quilocaloria é 4,18 kJ. A primeira coisa que a gente faz é uma regra de 3 básicas para a gente descobrir essa quantidade de energia diária que eu preciso, basal, para manter o metabolismo basal, que é de 1.800 quilocalorias, para transformar em quilojoule. Então a gente pega 1 quilocaloria está para 4,18 quilojoules, assim como 1.800 quilocalorias está para X, e a gente vai achar um total de energia em quilojoule necessário para manter o metabolismo basal de 7.524 quilojoules. Logo depois fica muito fácil, você calcula a massa molar da fórmula mínima, carbono é 12, hidrogênio é 1 vezes 2, dá 2, 12 mais 2 dá 14, mais o oxigênio que é 16, dá quanto? 30 gramas. Então 30 gramas, que é a fórmula mínima da glicose, fornece uma energia total de 478 quilojoules de energia liberada, quando queimada, quando processada essa glicose no nosso corpo. Então, 7.524 quilojoules, que é o que eu preciso de energia, eu preciso queimar quanto de glicose? Y, e a resposta vai dar 470 gramas de glicose. Ficando o gabarito dessa questão, pessoal, na letra C. Então, a questão 41, gabarito, letra C. Vamos passar agora para a questão 42. A questão 42 é uma questão de química orgânica. Você percebeu que a primeira questão era uma questão de fisicoquímica, do assunto termoquímica, e a questão 42 é do assunto química orgânica, nomenclatura de compostos orgânicos. Então, eu vou ler a questão para vocês. O enunciado diz assim, os ésteres sintetizados são muito utilizados na indústria de alimentos, em substituição aos aromas naturais. O aluno objetivo, ele sabe que a gente comentou várias vezes sobre isso. Os ésteres são flavorizantes, são substâncias que mimetizam, imitam o sabor e o odor dos alimentos, das frutas, se eu quiser, são aromas artificiais, são aromatizantes. Então ela continua a questão, o ácido etanóico reage com o álcool isoamílico, que é o álcool isopentílico ou 3-metilbutano-ol, produzindo o acetato de isoamila, que tem um odor de banana. A pergunta, qual a fórmula estrutural do ácido, do álcool e do éster formado, que estão representados no texto? Então, olha aqui, primeiramente, o ácido que ele fala é o ácido etanóico ou acético, que é esse aqui, esse primeiro que eu estou apontando. O segundo composto é o álcool isoamílico, também chamado de álcool isopentílico ou 3-metilbutano-ol, que é esse composto aqui que vocês estão vendo, tá? E esse aqui é o éster, que é formado pela reação dos dois, que é, no caso, aí, o acetato de isoamila, o etanoato de isoamila,
E a reação que vai dar origem a esse éster é a reação entre o ácido carboxílico e o álcool, a reação de esterificação. A reação de esterificação, vamos ver essa reação. É uma substituição nucleofílica, onde o álcool é o nucleófilo do processo. Você vai ter a reação entre o ácido carboxílico e o álcool, o produto vai ser o éster mais água, a reação de esterificação. O ácido é o ácido etanóico, o álcool é o álcool isopentílico ou isoamílico, e o éster está representado aqui, o acetato de isoamila, ficando a resposta na letra E, nas respectivas fórmulas estruturais dos compostos. Bem, pessoal, vocês estão vendo aí, no caso, que a questão 43 da prova tipo 4, ela é uma questão de química orgânica, do assunto função orgânica e propriedades físicas. Então você tem aí, vou ler o enunciado para vocês. O DDT foi um pesticida muito utilizado durante e após a Segunda Guerra Mundial para combater os mosquitos vetores da malária e do tifo. Ela começou assim a questão. A pergunta que ele faz é, a respeito do DDT, que é essa estrutura que você está vendo aqui, considerando sua fórmula estrutural apresentada abaixo, é correto afirmar que. Então, a nossa resposta, ela fala que o DDT é um organoclorado, que é um composto orgânico que tem vários cloros na estrutura, ou seja, vários halogênios cloros na sua estrutura. Então, ele é um organoclorado. Então, ele é um organoclorado de baixa polaridade. Por que baixa polaridade? Porque ele é composto predominantemente de carbono e hidrogênio, é uma molécula apolar. E alta solubilidade. Se é apolar, ele tem alta solubilidade em solventes orgânicos, óleos, gorduras. É por isso que o DDT, pessoal, ele fica bastante armazenado no tecido adiposo do ser humano. Então, observe. É uma molécula o quê? De baixa polaridade e alta solubilidade. E, ó, cuidado, ele é um organoclorado. Tinha um distrator na letra E que dizia que ele era um hidrocarboneto de baixa polaridade e alta solubilidade. Então, cuidado, não é a letra E a resposta ficou na letra, o gabarito ficou na letra D de dado. A letra E é um distrator que fala que o DDT é um hidrocarboneto. Vamos à questão 44. A questão 44 é uma questão de físico-química, uma questão de cinética química bastante abordada nas nossas revisões. E essa questão vou começar o enunciado dela para você lembrar da questão. Diz assim: a teoria das colisões entre partículas, que constituem os reagentes em uma reação química, explica satisfatoriamente os fatores que interferem na ocorrência e na rapidez de uma reação. Com base no texto, julgue os itens. Primeiro item: nem todas as colisões são efetivas, não dão origem a novos produtos. É verdade, pessoal, as colisões efetivas, né? Isso aí é um assunto de teoria das colisões. As colisões devem ser frontais, perfeitamente elásticas, com geometria e orientação favorável, para gerar a energia mínima necessária para a ocorrência da reação, que a gente chama de energia de ativação, que é a energia mínima necessária para a ocorrência de uma reação química. E quando os reagentes chegam a essa energia de ativação, os reagentes se elevam a um estado intermediário de máxima energia, que a gente chama de complexo ativado. E é no complexo ativado que ocorre a quebra da ligação dos reagentes e formação de novas ligações, que são os produtos da reação. Então, se você observar o primeiro item, ele é verdadeiro, nem todas as colisões são efetivas, né? A colisão tem que ser frontal, tem que ser perfeitamente elástica, tem que ter uma geometria e uma orientação favorável. É verdade. Segundo item, as colisões que originam novas ligações são colisões efetivas e seu choque ocorre geometricamente frontal e perfeitamente orientado. E também um item verdadeiro. Terceiro item, no choque efetivo, as moléculas absorvem a quantidade de energia mínima necessária, ou seja, a energia de ativação para a formação de um complexo ativado. Também isso é verdadeiro. E o item 4, o pessoal diz assim: se a energia de ativação não for atingida, não se forma um complexo ativado, pois esta se trata de barreira energética a ser ultrapassada para que a reação ocorra. Verdadeiro também, ficando, ó, todas as alternativas verdadeiras, o gabarito está na letra E. Letra E, questão de número 44. Vamos aí passar para a questão de número 45, que também é uma questão de físico-química, também foi muito abordada nas nossas revisões, é uma questão de eletroquímica, no assunto pilhas.
Vocês lembram que as pilhas são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica através de reações químicas espontâneas de oxirredução. Então, ele pergunta, ele dá vários potenciais. Vou ler o enunciado da questão para você. O trabalho produzido durante o funcionamento de uma pilha é proporcional à diferença de potencial DDP. Aí ele continua o texto. E lá ele faz a pergunta, dá os potenciais. Esses potenciais, você percebe logo, são potenciais de oxidação, porque os elétrons estão no produto. E ele diz assim, assinale a opção, a pergunta, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior DDP, maior valor de DDP associado na forma de uma pilha. Pessoal, o que é DDP? Diferença de potencial, força eletromotriz, voltagem da pilha. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que pegar o que tem o menor potencial de oxidação e o que tem maior potencial de oxidação para encontrar a DDP, a força eletromotriz. Lembrando que eu posso calcular a força eletromotriz pegando o maior potencial de oxidação menos o menor. Se fossem potenciais de redução, os elétrons estariam no reagente. Você também poderia calcular a DDP pegando o potencial de redução maior menos o menor. Ou seja, o potencial de redução do oxidante menos o potencial de redução do redutor. Então vamos lá. O zinco tem o maior potencial de oxidação, mais 0,76. A prata tem o menor potencial de oxidação, menos 0,8, você subtrai um do outro. Vai encontrar 1,56 volts, vai ser quem tem maior DDP. A pilha de maior DDP é a pilha prata-zinco, onde o zinco sofre oxidação, vai ser o ânodo do polo negativo, e a prata vai sofrer redução, vai ser o cátodo do polo positivo. Ok? Então, ficando o gabarito na letra B de bola. Agora vamos à questão de número 46, né? Questão de número 46. A questão de número 46 também é uma questão de orgânica, eu classifiquei ela uma questão de fontes de energia. E a questão começa assim, o enunciado. As energias químicas e provenientes de outras fontes são utilizadas para aquecimento, para geração de eletricidade, etc. Aí ele dá o AEAC, que é o álcool etílico anidro combustível, o AEHC, que é o álcool etílico hidratado combustível, o bagaço da cana-de-açúcar. Isso aqui, pessoal, é fonte de energia, vai gerar uma fonte de energia renovável, a partir da biomassa. Então, por exemplo, o álcool, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Nós sabemos que hoje do bagaço da cana, a partir do açúcar chamado lignocelulose, a gente produz o chamado bioetanol. O CF, ele diz que é combustível fóssil, de origem fóssil, combustíveis fósseis. O ES é energia solar e o EE é energia eólica. Então aqui você tem energia renovável, né? Esses três primeiros. Aqui você tem o CF, combustível fóssil, fonte de energia não renovável e poluente. E aqui, pessoal, energia solar, energia eólica, você tem fonte de energia renovável e não poluente. Então ele pede para você classificar, ele quer saber essas fontes. A resposta fica na letra E, e ela diz o seguinte: renováveis e não poluentes são AEAC, AEHC, energia solar e eólica, tá? E ele diz assim: poluente e não renovável, combustíveis fósseis. Ficando a resposta na letra E, pessoal. Então, pessoal, vamos à questão 47. A questão 47, pessoal, é uma questão de físico-química, assunto hidrólise salina. Você percebeu que o assunto de físico-química, ele foi um dos assuntos que mais caiu, foi o assunto de equilíbrio. Então, com um total de 3 questões envolvendo só o assunto de equilíbrio químico e agora contemplando a parte de hidrólise salina. Então, nós temos, eu vou ler o enunciado para vocês. Certos sais em estado sólido, quando dissolvidos em água pura, apresentam pH igual a 7. A temperatura constante. Reagem com água, promovendo a hidrólise da mesma. Aí você tem aqui, o acetato de lítio em água, produtos, a reação, pH maior que é 7, ou seja, esse sal sofre hidrólise, fornecendo um meio básico alcalino, hidrólise básica. Já o cloreto de amônio sofre hidrólise ácida, a solução dele em água vai ter um pH menor que 7. E ele deu os graus de hidrólise, tanto do acetato de lítio quanto do cloreto de amônio.
foi o mesmo, 0,07%, 0,07%. E ele fala o seguinte, a pergunta da questão: após a mistura e a homogeneização de volumes iguais, V, de concentrações equimolares das duas soluções, a solução final terá pH final igual a... Olha, quando eu juntar essas duas soluções de cloreto de amônio e acetato de lítio, e essas soluções com mesma concentração, mesmo volume, que apresentam o mesmo grau de hidrólise, eu vou obter uma solução final neutra. Logo, pH é igual a quanto? 7, gabarito letra C. Então, a questão de número 48, como vocês estão observando, é também uma questão de físico-química, uma questão de solução tampão. Lembrando, as soluções tampão são soluções que minimizam as variações de pH, mesmo após a adição de pequenas quantidades de ácido forte ou base forte. O tampão funciona de acordo com o princípio de Le Chatelier. Inclusive tinha, né, na alternativa o princípio de Le Chatelier. Em várias alternativas o princípio de Le Chatelier. É o princípio de funcionamento do tampão, deslocamento e equilíbrio. Então vamos à questão, vou ler o enunciado para vocês. Uma solução tamponante constituída da mistura de um ácido fraco e de um sal solúvel do ácido fraco. Porque o tampão é formado por um ácido fraco e o seu sal correspondente. Foi preparado a partir de uma massa de sal, de acetato de potássio pentaidratado e de um volume V do ácido fraco, que é o ácido acético. Foi preparado um volume de 1 litro de concentração final de 1 mol por litro, tanto do ácido como do respectivo sal, originando uma solução tamponante com pH igual a 4,75. Posteriormente, procedeu os seguintes experimentos. Então, nós verificamos que a concentração do sal e do ácido no tampão era a mesma. Logo, você lembra dessa formulazinha? Equação de Anderson-Rosenbeck, e diz que o pH é igual ao pKa mais o log da concentração do sal pelo ácido. Então, se aqui são concentrações iguais, isso aqui vai dar 1. O log de 1 é 0, ou seja, o pH é igual ao pKa. Então, o pH nessa solução é igual ao pKa, que é igual a quanto, pessoal? Que é igual a 4,75, certo? Então, era isso aí, a primeira coisa. Então, essa solução tampão do texto é uma solução tampão do ácido fraco, que é o ácido etanóico ou acético, com o acetato ou etanoato de potássio. Então, ácido fraco e sal correspondente. O gabarito da questão está dizendo que a diluição da solução tamponante não altera o pH, porque eu vou alterar tanto a concentração desse sal quanto desse ácido. As concentrações serão iguais, vai cancelar, o pH vai ser o mesmo, igual ao pKa. E nem a capacidade tamponante, porque esse tampão não é eterno, o tampão pode ser consumido, dependendo da quantidade de ácido forte ou base forte que você adiciona. Para isso ele dá 3 alternativas, 3 itens, né, ao qual você vai seguir, mas não vai, no caso aí não vai alterar nenhuma característica da questão, esses itens que foram colocados, mas ele afirma primeiro, diluiu-se a solução tampão em 10 vezes. 2. A 10 ml da solução tamponante de pH 4,75 adicionou-se um volume V de uma base forte concentrada e o pH foi medido e seu valor foi 4,85. Aí o item 3 diz assim, a solução 2 adicionou-se um volume V de uma substância concentrada de um reagente químico X, o pH foi medido e deu um valor igual a 3. Só que isso aqui só foi afirmações que ele deu, ele queria mesmo, era a característica do tampão, o que acontece com um sistema tamponante. Então a resposta ficou em que letra? Ficou o gabarito na letra A, dizendo que a diluição da solução tamponante não altera o pH nem a capacidade tamponante, ficando a resposta na letra A. Vamos passar para a questão de número 49. A questão de número 49 também é uma questão de físico-química. É também uma questão que aborda, né, pilhas, também, olha aí, repetição de questão, e aborda também o princípio da eletrólise, a diferença entre pilha e eletrólise. Como eu disse já, a pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica através de reações de oxirredução espontâneas. Então, é a conversão de energia química em energia elétrica, a partir de reações espontâneas de oxirredução. E aí a questão vai dar 3 afirmativas para a gente e pede, né, para que a gente veja quais estão corretas. Esse é o enunciado da questão.
As pilhas são dispositivos que aproveitam a transferência de elétrons em uma reação de oxirredução, produzindo uma corrente que fluirá por um condutor elétrico. Isso é verdade. Essa corrente flui através do condutor, que é o circuito externo, do ânodo para o cátodo, do eletrodo que sofre a oxidação para o eletrodo que sofre a redução. Item 2. Em uma pilha, a energia elétrica produzida é convertida em energia química. Olha o erro aqui, pessoal. Energia elétrica é convertida em energia química, é o contrário. A pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica através de reações espontâneas de oxirredução. Esse item é falso. Terceiro item, o processo de eletrólise. Qual é a diferença de pilha para eletrólise? A pilha é espontânea, a eletrólise é não espontânea. A DDP da pilha é positiva, na eletrólise a DDP é negativa. Mas continua ocorrendo oxidação no ânodo e redução no cátodo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Na pilha, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. A mudança é só nos polos, né? E que na pilha o processo é espontâneo e na eletrólise o processo é não espontâneo. Essa é a grande diferença. Então esse item também é verdadeiro, tá? O processo de eletrólise é não espontâneo, DDP negativo, olha aí. Portanto, é contrário da pilha, para o qual o processo é espontâneo, cuja DDP é positivo. Então, ficou item 1 e item 3 verdadeiros, estão corretos. Resposta na letra D de dado, questão de número 49, prova tipo 4. Vamos à próxima questão, a última questão. É uma questão também de fisicoquímica. Nós vimos a predominância de fisicoquímica nessa prova. E é uma questão de dispersões coloidais, de colóides. Tem caído colóides nas últimas questões, a prova da Facite, caiu na última também, efeito Tyndall, acho que vocês se recordam, e agora caiu novamente dispersão coloidal, falando sobre os tipos de colóide, né? Na verdade, os colóides se classificam quanto ao estado físico do disperso e do dispergente, em vários tipos de colóides, sol, gel, emulsão, aerosol, tá? Espumas, enfim. Observe aqui. A questão de dispersão coloidal, ele pede para a gente identificar os colóides. Ela começa assim, ó, o enunciado. O cientista escocês Thomas Graham introduziu em 1861 o termo colóide. E a pergunta diz, na natureza é correto afirmar que constituem colóides. Ele quer saber quais das substâncias são colóides. O gabarito é a letra A, onde traz detergente, manteiga, que é um gel, a neblina, que é um aerosol, aerosóis, e o leite, que é uma emulsão, tá? E quais são os erros das outras? Vamos ver. Na letra B diz assim, soro fisiológico, tem um dos itens é soro fisiológico. Soro fisiológico, pessoal, é uma solução verdadeira, constituída de 0,9% de cloreto de sódio dissolvido na água. Então, já está falso, está fora. Ligas metálicas, geralmente são homogêneas também as ligas metálicas, é uma solução, então já está fora. Água com sacarose. A sacarose é solúvel em água e gera uma solução. Então também já está fora. E o vinagre, pessoal, em água também gera uma solução. Portanto, ficando a questão na alternativa letra A, tá bom? Olha, pessoal, foi um grande prazer estar comentando essa prova da Facite 2016.1 para vocês. A gente espera que todos vocês tenham tido um excelente rendimento. E ó, galera do Objetivo, nós acreditamos em vocês. Um forte abraço a todos.